Olá, boa tarde. No programa desta semana você vai conferir uma entrevista exclusiva com o presidente do Cresce, Aurélio Capua Dalla Piccola, sobre a aquisição de imóveis no Brasil por estrangeiros, e ainda o diretor de negócios do Banestes, Hugo Gaspar, que vai falar sobre a alta da Selic e como ela pode impactar o financiamento imobiliário. Fique ligado aqui na Record News, que já voltamos. Você sabia que mesmo sem ter nacionalidade brasileira ou endereço fixo no Brasil, o estrangeiro pode comprar um imóvel no país? Não há limites para o investimento, seja em valores ou em quantidade de imóveis. O presidente do Cresce, Aurélio Capua Dalla Piccola, vai nos esclarecer mais sobre esse assunto que é tão importante. Presidente, muito obrigado por estar aqui. Vou passar a palavra para você. Obrigado realmente, a gente fica muito feliz de abrir aqui o programa com você. Muito bom retornar a esse programa. Está aqui presente, um programa que já revela o sucesso na TV e realmente é uma possibilidade que temos de investimento por país. Mesmo sem ter nacionalidade, já vou abrir com essa pergunta, mesmo que a pessoa não tenha essa nacionalidade brasileira ou endereço fixo no país, o estrangeiro pode comprar um imóvel no Brasil? O que é necessário exatamente para que ele consiga fazer esse investimento? Hoje tem projetos de lei tramitando na Câmara para restringir a quantidade, principalmente na área rural, mas ainda não foi aprovado. Agora, na atualidade, basta que o estrangeiro tenha um CPF. E para ter o CPF, ele tem que ter pelo menos um registro nacional de estrangeiro, que isso é no Departamento de Polícia Federal, vai exigir a documentação pertinente, ele vai tirar, e ele tendo o CPF, ele pode utilizar para a aquisição do imóvel. E se caso ele quiser tirar o visto permanente, o que ele precisa? Boa pergunta, porque no caso do visto permanente, existe até uma possibilidade do estrangeiro já adquirir um imóvel no Brasil e obter uma autorização de residência, que seria o visto. Assim como funciona em Portugal o Golden Visa, aqui no Brasil nós temos o Green Visa, né? Estão dando esse nome. Na verdade não é Green Visa, a gente que está intitulando assim. Mas existe uma normatização da Conselho Nacional de Imigração, que é Conselho Nacional de Imigração, CNI, né? É a resolução número 36. A resolução número 36 de 2019, mais ou menos recente, considerando a pandemia. Então essa resolução estabelece, se o estrangeiro investir R$1 milhão na aquisição de um bem imóvel, automaticamente ele terá, atendendo os requisitos legais, a autorização de residência. E essa autorização de residência pode ser obtida, sem ser na região norte-nordeste, investindo apenas na norte-nordeste, investindo apenas R$750 mil. Lá em Portugal são 500 mil euros. Euro, não sei exatamente quanto está hoje, mas se você colocar 7 vezes 5, 35, são 3,5 milhões. Então é bem melhor investir no Brasil do que em Portugal. E como que o corretor ele consegue se preparar para esse tipo de cliente? Existe um preparo? O que ele precisa? Hoje o Conselho Federal já está com esse programa, com essa divulgação através de um portal internacional, que é o iGlobal. Esse portal deverá integrar com um portal regional. Já estou antecipando uma novidade aqui para vocês. Uma exclusiva aqui para a gente, viu, gente? Isso aí. E aí, então, lá já tem algumas dicas, a legislação, indicação. Mas, inclusive, eu assessoro o Conselho Federal nessa parte de orientação da RN 36. E aí é importante você ter o quê? Um treinamento na legislação, né, na documentação, porque existe a burocracia de sempre, para não ser tão fácil assim e haver talvez fuga de capital ou capital ilegal. Então tem todo um preparo realmente. E para um estrangeiro que queira investir no nosso país, é um bom negócio? Olha, a moeda está tão desvalorizada, né, infelizmente, mas é uma realidade, né? Então no momento com pouco dinheiro ele vai adquirir um imóvel excelente, né? Para ele é um bom negócio. E se ele não tiver uma pressa de retirada desse capital do país, ou se pretender vir para o país, a valorização imobiliária mostra, é histórica a valorização. Então ele vai ter variações de mensais, anuais, e dependendo do tempo que ele quiser realizar o lucro dele, ele pode resgatar e ainda ter o dinheiro valorizado. Investimento 100% garantido, viu? Com certeza.
Isso aí. Muito obrigado pelas suas considerações, obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Convidado, retornarei. E olha, não sai daqui não, porque 2021 foi marcado pela alta da Selic. A gente vai conversar daqui a pouco com o Hugo Gaspar e eu já volto já. 2021 foi marcado pela alta da Selic depois de cerca de 4 anos em queda. Para 2022, a previsão é passar por novas altas, o que consequentemente impacta o mercado imobiliário. Apesar disso, a demanda por compra e venda de imóveis seguirá sendo uma forte tendência. Sobre esse assunto, eu converso agora com Hugo Gaspar, diretor de negócios e recuperação de ativos do Banestes. Olá, Hugo, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço por participar do programa Corretores em Ação, uma iniciativa muito oportuna do Cresce, né, nesse ambiente de mercado superaquecido em 2021 e que esperamos que continue em 2022. Hugo, diante desses fatores citados acima, financiar um imóvel em 2022 continua a valer a pena? Jade, com certeza continuará a valer a pena. 2021 foi um ano excepcional, um ano sem precedentes, segundo pesquisas, um dos melhores anos da história. Lá no Banestes nós tivemos um ano de recordes, conseguimos crescer 300% em relação ao mesmo período em 2020, o que nos deixou muito felizes e surpresos, porque a gente já sabia, como você falou, num cenário de Selic a 2% e de uma queda significativa da taxa de juros, que haveria uma demanda maior. Mas a demanda foi maior do que a que a gente esperava. E respondendo a sua pergunta, se nós olharmos, por exemplo, os últimos 10 anos, a gente verifica, por exemplo, segundo a ABCIP, uma pesquisa recente que eu vi, que os imóveis valorizaram, em média, ano a ano, em torno de 15%. Então, mesmo que a Selic suba, que ela já subiu dos 2% do início de 2021, agora 9,25% nesse final de ano, ainda assim a valorização imobiliária ela continua superando em muito o custo de se financiar o imóvel. E pelo menos segundo todos os analistas, o teto dessa subida da Selic já está muito próximo, não deve passar muito desses 9,25 que se apresentam aí, que uma série de fatores, controle da inflação. Então a gente acredita num movimento de estabilidade, a Selic daqui a pouco vai começar a cair, os imóveis continuam valorizando, a população brasileira ela é muito jovem, os estoques não são tão grandes assim, então acho que as pessoas que assim, estão pensando em comprar um imóvel em 2022 devem continuar levando muito a sério essa ideia, porque as oportunidades estão aí e merecem ser aproveitadas. Que bom, que todo mundo consiga aproveitar. Porém, o mercado que a gente projeta, ou por exemplo, a taxa da Selic chegará, parece a 11,50%, a gente projeta aí ao fim deste ano. Com isso, a gente pode dizer que as parcelas de novos financiamentos ficarão mais elevadas ou não? O que o senhor acha? Olha, existe uma questão que deve ser bem esclarecida em relação à taxa Selic e o financiamento imobiliário, que eu acho até oportuno, já que a gente está falando aqui para um público que está normalmente interessado no assunto. Nos empréstimos imobiliários pré-fixados, a fonte desses recursos é a poupança. Então a poupança, com a subida da Selic para 9% ou para 11%, ela vai para a regra antiga, que é 0,5% ao mês e mais TR. A poupança está dando hoje, portanto, em torno de 6,17% ao ano. Lá no Banestes, por exemplo, hoje nós estamos oferecendo crédito imobiliário pré-fixado a 7,75% ao ano. Quer dizer, muito próximo do valor da poupança. E uma outra questão assim, importantíssima para as pessoas refletirem é que com o Instituto da Portabilidade, com o recente Instituto da Portabilidade, que ainda é muito pouco usado pela população,
Caso as taxas diminuam, por exemplo, daqui a pouco, as pessoas podem portar o seu financiamento para um outro banco que ofereça uma condição melhor ou negociar com o próprio banco onde fez o financiamento. Então, de novo, acredito que se houver um bom negócio, se a pessoa estiver, sabe, pagando um aluguel, é uma coisa desagradável você pagar todo mês uma prestação de algo que não é seu, né? E puder adquirir a sua casa própria, o seu próprio financiamento, vale muito a pena. E na prática, quanto tem custado um financiamento? Olha, Jade, lá no Banestes, ano passado a gente tomou a decisão de nos tornarmos uma referência nesse segmento e a gente sabe que a taxa praticada é muito sensível, como eu falei, num financiamento de 30, 35 anos, qualquer 0, alguma coisa faz uma diferença enorme. Então nós tivemos a grata surpresa, no segundo semestre de 2021, o Banestes esteve durante 2 meses consecutivos como o banco número 1 do Brasil, com a taxa mais barata do Brasil, entre todos os bancos. Na época nós estávamos praticando 6,20% ao ano. Hoje, com esse aumento da taxa Selic, a gente procurou assim, praticamente não mexer, mas tivemos que fazer um pequeno ajuste. E hoje nós estamos praticando a taxa de 7,75, que também é uma das taxas, continua sendo uma das melhores taxas do Brasil, né? Do Espírito Santo não, tá, Jade? Do Brasil. Do Brasil. Isso muito nos orgulha, porque é uma forma da gente facilitar para os capixabas a aquisição do imóvel e ajudar no desenvolvimento do Estado como um todo. O mercado imobiliário é um dos que mais empregam, é um dos que mais geram renda, então é muito importante que ele esteja sempre dinâmico, né? Obrigado aqui pelas suas colocações, foi muito importante pra gente, do Corretores em Ação, fez a diferença. Vou começar o ano mais otimista depois, hein? E eu é que agradeço, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui, o Corretores em Ação vai ficando por aqui. Obrigada demais pela sua participação. Desejamos vocês também um ótimo 2022, com mais otimismo, com mais alegria, tá? Eu sou Jade Olímpio, este foi mais um programa do Corretores em Ação. Fica ligadinho aqui em nossa programação, viu? Nessa semana tem muito mais e eu espero você aqui comigo na Record News toda quarta-feira. Tchau, tchau!